Para quem me acompanha aqui, sabe que não é novidade. Eu lembro que a gente fez uma live aqui, na verdade foi um podcast, perdão, em que a gente comentou cenário macro. Foi um podcast que a gente soltou no mês de julho. E eu comentei, falei, olha assim, pessoal, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu acredito que se em algum momento no futuro a gente tiver o estouro de alguma bolha nos Estados Unidos, essa bolha estará relacionada ao tema inteligência artificial. E eu cantei a bola na época, eu falei, olha, um evento que poderia acontecer e que poderia ser o início, né, desse estopim seria relacionado ao lançamento do ChatGPT-5, que teoricamente poderia não surpreender, né, os consumidores, o mercado, e isso poderia gerar aí o efeito dominó. Desde então, pessoal, a gente teve o lançamento do GPT-5, obviamente que houve alguma melhora, mas não foi aquela melhora que justificasse, né, um salto, uma evolução muito grande, por exemplo, como aconteceu do 2 para o 3, do 3 para o 4 e agora do 4 para o 5. Então o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é justamente esse. Será que o mercado está começando a cair a ficha sobre tudo que está sendo investido em inteligência artificial, que é o que fomentou os ganhos, né, das principais bolsas americanas? E quando eu falo fomentou ganhos, pessoal, eu estou querendo dizer que hoje 1/3 do S&P 500 são empresas de tecnologia. Então, essas empresas apresentarem uma movimentação de baixa significa dizer que a gente pode ter mudanças aí de tendências. E a notícia que eu trago aqui para vocês é essa, olha, a Meta congela, né, as contratações ligadas à inteligência artificial, obviamente olhando para essa questão que envolve gastos. Então, essas empresas, aos poucos, já estão começando ali a sentir uns efeitos, do tipo, olha, tudo que eu estou investindo hoje, eu vou conseguir ter algum retorno no futuro? Se em algum momento o mercado entender que não, isso já extrapolou todos os níveis, né, aceitáveis, né, de valuation, isso pode gerar aí um efeito dominó e levar a um movimento, na minha opinião, de realização de lucros, que poderia ainda ser acelerado se esse processo envolver realmente de que o Fed não tem mais espaço para reduzir tanto a taxa de juros por conta de inflação, dentre outros. Então, mais uma vez, pessoal, ponto de atenção aqui para a gente tentar entender, acompanhar. É muito difícil você realmente conseguir pegar esses pontos de virada, mas eu já venho passando esses alertas aí para vocês. A gente começou o ano positivo com o tema, né, Bolsa Americana, inteligência artificial, ficamos mais negativos por conta do tarifaço, depois a gente retomou o otimismo, dado a atratividade de preços e expectativa de resultados positivos, mas eu vejo que agora volta aí a chamar a atenção para o viés um pouco mais negativo. Então acho que é importante a gente acompanhar esses eventos. E muito disso também, pessoal, vai quando a gente olha aí o perfil de como as pessoas, né, como o consumidor americano está gastando, olhando para aquele consumo discricionário, ou seja, que ele tem a opção de fazer aquele consumo ou não. Diferente, por exemplo, a gente fala de alimentos, energia elétrica, internet, que são bens de utilidade, são básicos assim para a sobrevivência. Vejam que em todos esses índices, né, a gente tem uma movimentação de baixa muito significativa, ou seja, o mercado de trabalho começa a dar os seus sinais de enfraquecimento e, por consequência, o investidor não, né, a pessoa física, o americano, passando a ser mais seletivo nas suas escolhas. Então, atenção, na minha opinião, em relação aos Estados Unidos. Ainda falando sobre a parte internacional, nós temos uma situação teoricamente oposta na Europa, em que indicadores econômicos mostram ao contrário, né, que os índices estão se elevando, a atividade econômica aquecendo, mesmo diante das tarifas, e quando a gente olha aqui para os índices de inflação na Europa, vejo que nós temos uma sinalização aí de queda. Então isso abre espaço para o Banco Central Europeu ter mais flexibilidade para cortar a taxa de juros, e isso, por consequência, pode acelerar ainda mais esse crescimento aí que já está sendo aos poucos contratado por lá.